Olá, tudo bem? Neste vídeo nós continuamos a tratar do trabalho do Dr. Ian Stevenson. Este é o 14º vídeo de uma série que eu faço, em que eu faço uma análise crítica sobre os princípios básicos do Espiritismo. E o 6º vídeo em que o tema é a reencarnação. No vídeo anterior nós vimos que o trabalho do Dr. Stevenson apenas sugere que exista reencarnação, mas não prova nada. Isso de acordo com ele mesmo. É ele mesmo que diz que o seu trabalho de pesquisa não prova nada. Nós vimos que, se é possível que exista reencarnação em alguns casos, isso não quer dizer de modo algum que a reencarnação possa ser entendida como uma lei, como imaginou Kardec, ao classificar a reencarnação como um dogma. Stevenson constatou em seu trabalho de pesquisa que há grande influência da cultura local relacionada aos casos sugestivos de reencarnação. É mais comum surgirem relatos de lembranças espontâneas de possíveis existências anteriores em lugares onde se acredita em reencarnação. Ele desconsidera completamente o conceito kardeciano de espírito e rejeita o uso do conceito espiritualista de corpo astral, criando o conceito de psicóforo, que não pode de jeito nenhum ser equiparado ao perispírito. Além disso, Stevenson critica a canalização, que é o equivalente à mediunidade para a teosofia, e parece defender uma concepção de vida que se aproxima do panteísmo. O conceito kardeciano de reencarnação está atrelado ao conceito de causa e efeito, conhecido popularmente como karma. Para Kardec, somos o resultado hoje do que plantamos ontem. Será que isso pode ser verificado no estudo de Stevenson? Na página 251 do livro Children Who Remembers Previous Lives, nós encontramos esse livro, o subtítulo As influências da conduta de uma vida nas circunstâncias de outra reencarnação. Ele diz assim: eu já enfatizei que muitas pessoas do mundo que acreditam em reencarnação não a vinculam a seus valores morais. Quase se pode dizer que a noção de tais vínculos é uma peculiaridade do hinduísmo e do budismo. Contudo, pelo fato de a maioria dos ocidentais conhecer conceitos hindus e budistas muito melhor do que os de grupos como os drusos, os alevis, os tringuites e os igbos, a maioria dos que acreditam em reencarnação adota impensadamente o conceito hindu-budista de karma. Segundo esse conceito, nossa conduta em uma vida determina as circunstâncias que encontraremos numa encarnação posterior, embora não necessariamente na imediatamente seguinte a uma ação ou má ação específica. Nos casos que investiguei, não encontrei quase nenhuma evidência de efeitos da conduta moral em uma vida sobre as circunstâncias externas de outra vida. Quando examino os casos que incluem a característica de uma diferença marcante no status socioeconômico entre as famílias envolvidas, não encontro nenhum padrão indicando que vícios foram rebaixados e virtudes promovidas. Pelo menos pelo que mostram as pesquisas de Stevenson, não dá para averiguar nada semelhante a uma lei de causa e efeito. Aliás, o que se vê em alguns casos parece até indicar algo bem diferente do conceito de castigos e recompensas pregado por Kardec e exemplificado, fartamente exemplificado na literatura chiquista. No capítulo 13 do livro Missionários da Luz, já citei esse capítulo muitas vezes enquanto eu era espírita, nele nós vemos que o espírito Segismundo, que se preparava para reencarnar, ele iria desenvolver uma anomalia no coração, como efeito da facada que ele deu no peito do seu rival na existência anterior. Esse seu rival na existência anterior agora seria o seu pai.
O algoz, portanto, ele colheria no seu próprio corpo o efeito daquilo que plantou no passado, né? Ele feriu no coração, reencarnaria com o coração comprometido. Mas o que nós vemos nos casos de Stevenson nos dizem o contrário. Algumas crianças que dizem ter sido assassinadas na existência anterior apresentam marcas de nascença semelhantes a cicatrizes na mesma parte do corpo que teria sido ferida na outra existência. Ou seja, se quiséssemos fazer disso uma lei, ao estilo das leis de Kardec, nós colheríamos nessa vida aquilo que fizeram conosco e não aquilo que nós fizemos. Stevenson sabia que as pessoas crentes seguem firmes em suas convicções, mesmo que as evidências demonstrem as suas falhas. O que ele diz a seguir cabe perfeitamente ao tipo de subterfúgio utilizado por alguns espíritas. Eu mesmo usei muito esse tipo de subterfúgio. Ele diz assim: pessoas comprometidas com a ideia de karma retributivo podem tentar salvá-lo, salvar essa ideia, apesar da falta de suporte para a evidência, como uma de duas opções. Elas podem dizer que um criminoso conhecido publicamente tinha uma virtude privada que superava esse mal, como, por exemplo, uma afeição altruísta direcionada à sua família, e que isso lhe rendeu um avanço para uma condição material superior. Similarmente, uma pessoa que externamente agia como um santo poderia ter praticado vícios secretos que levaram a um rebaixamento em sua encarnação seguinte. Quando eu publiquei o vídeo Por que Kardec pregou a reencarnação, e não só em relação a esse vídeo especificamente, mas a outras declarações minhas a respeito da reencarnação, alguns espíritas tentaram argumentar com aquele conhecido argumento da antiguidade e também com o argumento da maioria. O argumento da antiguidade em relação à reencarnação defende a teoria, defende que a teoria reencarnacionista é verdadeira porque ela é muito antiga, sendo crença comum na Índia há milênios. O argumento da maioria defende que a maior parte da população mundial acredita na reencarnação. Esse segundo argumento eu já defendi quando era espírita e defendia com sinceridade. Os dois argumentos são parcialmente verdadeiros, mas apenas parcialmente. Por quê? Porque ninguém, além dos espíritas e de alguns espiritualistas, principalmente brasileiros, que foram influenciados pelo espiritismo, fora eles, ninguém acredita na teoria reencarnacionista kardeciana. Fala-se muito nos budistas e hinduístas. O conceito budista de reencarnação não tem nada a ver com o conceito kardeciano de reencarnação. Na verdade, nem deveríamos falar em reencarnação quando nos referimos ao budismo. Poderíamos falar em renascimento. Quem tentou aproximar o conceito de renascimento budista, quem tentou aproximar esse conceito para o conceito de reencarnação nos moldes ocidentais kardecianos foi a teosofia, o movimento iniciado logo depois de Kardec, por Helena Blavatsky, uma delas, e que foi diretamente influenciada pelo espiritismo de Kardec. Os budistas acreditam que podem renascer como animais, como seres infernais, como semideuses. O hinduísmo, assim como o budismo, tem o conceito de karma, adotado por Kardec como lei de causa e efeito, mas eles acreditam que podem reencarnar como uma planta ou como um animal, o que para os padrões kardecianos nem poderia ser considerado reencarnação. Stevenson estudou menos de 30 casos em que as crianças pesquisadas relataram uma existência anterior como um animal. Evidentemente, ele não teve como averiguar isso, não tem como, Mas um caso em especial chama a atenção. No final do livro, há uma série de notas explicativas. E na nota 13 do capítulo 8, nós encontramos o seguinte: renascimento de humanos como animais não humanos. Diz assim:
Os poucos casos conhecidos por mim em que um sujeito afirmou ter tido uma vida anterior como um animal não humano incluíram, por razões óbvias, quase nada que nós possamos considerar como evidência verificável de reencarnação. Uma menina da Birmânia, Ma Tantangaye, recordava com considerável detalhamento a vida de uma monja budista que morrera alguns anos antes de o sujeito nascer. Suas memórias dessa vida tinham detalhes verificáveis e o sujeito, como criança, mostrava uma piedade incrivelmente precoce que concordava com a vida que recordava. Ele também disse que entre a morte da monja e seu nascimento tivera uma vida intermediária como um boi, que foi morto por uma bomba durante a ocupação japonesa da Birmânia na Segunda Guerra Mundial. A vida como um boi é completamente inverificável. Se a obra de Stevenson é considerada uma referência por muitos espíritas, se os relatos de lembranças de vidas passadas por crianças entre 2 e 4 anos de idade são considerados por muitos espíritas como provas de que existe reencarnação, como não acreditar no relato dessa criança? Ela lembrou de uma existência anterior como monja budista e alguns detalhes relatados por ela puderam ser verificados. Sinal de que não se tratava de simples fantasia ou mesmo mentira. Como, então, não acreditar que ela tenha vivido uma existência como um boi? Só porque Kardec disse que não pode? Está certo, você pode acreditar que não foi Kardec, que foram os espíritos que disseram que o espírito não retrograda, aquela coisa que você conhece bem. Mas nós vimos no vídeo número 10 que na primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857, lá é dito peremptoriamente que a única possibilidade de um espírito reencarnar no mundo inferior ao seu estágio evolutivo é por missão. No ano seguinte, 1858, o suposto espírito da irmã do suposto médium amigo de Kardec, ele diz, referindo-se ao caso de um menino de 12 anos, que havia matado outras 5 crianças, diz, referindo-se a ele, que ele iria reencarnar no mundo inferior à Terra. Né? Então, na segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a edição que você conhece, que você estuda no Centro Espírita, de 1860, nele, então, Kardec dá uma balanceada na situação e fica determinado, então, que o espírito pode reencarnar no mundo inferior ao seu estágio evolutivo, tanto por missão quanto por expiação. Com toda a sinceridade, eu não posso levar a sério um ponto doutrinário que muda drasticamente só porque o suposto espírito da irmã do suposto médium amigo de Kardec, né, ele deu essa opinião. Temos que ter em mente que a obra de Kardec é fruto do seu tempo, sujeita às verdades da época e aos preconceitos da época. Lembrando sempre que Kardec foi fortemente influenciado pelas ideias de Augusto Comte, né, seu conterrâneo e contemporâneo, fundador da sociologia, para quem o progresso é irrefreável. Essa ideia de que o espírito não pode retrogradar, além de ser um preconceito antropocentrista, é fruto de uma crença pseudocientífica da época. A verdade é que os espíritas, eles escolhem, por exemplo, partes da Bíblia que lhes interessam e ignoram o resto. E assim também, eles escolhem partes da ciência que lhes interessam e ignoram o resto. Quando eu fiz os trabalhos em vídeo no meu antigo canal sobre os evangelhos de Lucas e João, totalizando mais de 50 vídeos, eu fiz questão de abordar os evangelhos de ponta a ponta, analisando cada passagem, revisando as traduções a partir do grego, me servindo de mais de 12 traduções diferentes, justamente para escapar a essa tendência utilitarista que domina a maior parte dos estudiosos espíritas. Vai ver os estudos sobre a Bíblia ou sobre os evangelhos que os estudiosos espíritas fazem. Quase todos eles, eu só digo quase para não cometer uma injustiça sem saber, né? Mas quase todos eles escolhem passagens a dedo para tentar provar que o espiritismo está na Bíblia.
E o mesmo eles fazem em relação à ciência. Os pressupostos e descobertas da ciência, que podem favorecer a doutrina, são amplamente louvados e divulgados por espíritas. Os pressupostos e descobertas que desmentem a doutrina ou são ignorados, ou, quando confrontados, esses estudiosos do espiritismo, às vezes não tão estudiosos assim, dizem então que a ciência ainda não avançou o suficiente para alcançar as verdades, a terceira revelação. No vídeo número 10, eu citei duas alterações promovidas por Kardec da primeira para a segunda edição do Livro dos Espíritos. A primeira delas eu citei agora há pouco, é aquela questão sobre a possibilidade de um espírito reencarnar num mundo inferior ao seu estágio evolutivo. A segunda, de consequências muito mais graves, trata do momento da ligação do espírito reencarnante ao corpo físico. Na primeira edição é dito que o espírito se liga ao corpo ao nascimento, só no nascimento, e que até então a criança vive no ventre da sua mãe, vive como as plantas. Na segunda edição é dito que a união do espírito ao corpo começa na concepção e que se completa ao nascimento. Como eu já destaquei nesse vídeo número 10, essa diferença levanta graves questionamentos relacionados à questão do aborto. Se o posicionamento da primeira edição tivesse prevalecido, não haveria nenhum empecilho moral que impedisse o aborto entre espíritas e simpatizantes do espiritismo. De qualquer modo, o posicionamento que prevaleceu assegura que o espírito se une ao corpo desde o momento da concepção. Nós vamos ver agora um caso relatado no livro Almas Antigas. Esse livro é de Tom Schroeder. Tom Schroeder é um famoso jornalista e escritor, tendo trabalhado no Washington Post, por muitos anos. Escreveu livros que fizeram muito sucesso, entre eles, numa tradução livre, já que esse livro não foi traduzido para o português, tem um livro chamado Teste de Ácido, LSD, Êxtase e o Poder de Curar. Tendo sido ele mesmo, Tom Schroeder, um experimentador e um entusiasta do uso terapêutico do LSD. Lembrando que Stevenson também fez uso do LSD, foi um dos pioneiros nos estudos com LSD e defendia o seu uso terapêutico e aquilo que nós poderíamos chamar, por falta de um termo mais apropriado, era um defensor do uso místico do LSD. Esse livro que eu citei, Almas Antigas, é o relato jornalístico da viagem em que Tom acompanhou Stevenson, então com 78 anos de idade, ao Líbano, à Índia e ao sul dos Estados Unidos. No capítulo 6 desse livro, chamado O Amor das Suas Vidas, é narrado um caso ocorrido no Líbano. Um texto de um jornal local de 1977 é parcialmente transcrito no livro. Ele diz assim: Suzanne Granen tem 5 anos. Ela insiste em afirmar que não é Suzanne Granen. Ela diz aos pais que se chama Hanan Mansur, que morreu após uma cirurgia nos Estados Unidos e que quer seu marido e filhos de volta. As famílias Granen e Mansur nunca tinham ouvido falar uma da outra. Entretanto, Suzana, ou Hanan, procurou seus filhos e entrou em contato com eles. Agora, os filhos, todos adultos, estão convencidos de que sua mãe é uma menina de 5 anos que mora em Schweifat, uma área ao sul de Beirute. Há duas curiosidades sobre este caso. A primeira é que Stevenson afirma a Tom Schroeder que achava que Suzanne tinha sido a pessoa estudada por ele, que se lembrava do maior número de nomes, que trazia mais referências. Trata-se, portanto, de um caso com muitas evidências. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é que Suzanne nasceu apenas 10 dias após a morte de Hanan. Se os casos relatados por Stevenson estiverem realmente tratando de casos de reencarnação e não de outras possibilidades que não sejam a reencarnação, então fica a questão. O espírito reencarnante deve ter se ligado ao corpo de Suzanne
apenas no momento do nascimento, como diz a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Ou no máximo 10 dias antes. Mas há um caso levantado por Stevenson de uma suposta reencarnação num corpo já existente. O corpo de um menino que morreu de varíola e que foi tomado pelo espírito de um rapaz que acabara de desencarnar. Esse caso se passou na Índia e é relatado naquele famoso livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Jasbir, um menino de 3 anos e meio de idade, foi dado como morto pelos seus familiares, vítima de varíola. Pouco depois dele ser dado como morto, o menino como que voltou à vida, continuou apresentando sintomas da doença até que se recuperou algumas semanas mais tarde. Mas Jasbir nunca mais foi o mesmo. Assim que Jasbir se recuperou, ele declarou que ele era um Brahmane e que ele se chamava Sobaram. Temos que lembrar que no sistema de castas da Índia, os Brahmanes eram superiores à família de Jasbir. Então o menino, que agora dizia chamar-se Sobaram, afirmou que morrera num acidente aos 22 anos de idade, pouco tempo atrás, e que um sadhu, né, uma espécie de homem santo lá para eles, um sadhu orientou ele, como desencarnado, a se abrigar no corpo do menino Jasbir, que estava morrendo. Desde que o menino Jasbir declarou que não era Jasbir, que era um Brahmane chamado Sobaram, a sua linguagem mudou, passando a utilizar-se de uma maneira de falar característica dos Brahmanes, e recusou-se a comer a mesma comida que os seus familiares. Nós temos que ter em mente que o preparo dos alimentos é diferente para as diferentes castas, inclusive o material das panelas ou dos utensílios em que esses alimentos são preparados. É bom lembrar que Sobaram, né, mesmo por assim dizer, habitando o antigo corpo de Jasbir, ele passou a ter contato com sua antiga família, sendo considerado por eles como Sobaram. Nem Stevenson, nem Sobaram não fazem a menor ideia do que aconteceu com a individualidade de Jasbir, do menino Jasbir. Um espírita pode alegar que se trata de um caso de possessão, né, que o espírito de Sobaram teria se apossado do corpo de Jasbir. Em primeiro lugar, a individualidade de Jasbir jamais voltou. Eu não conheço na literatura espírita ou espiritualista nenhum caso de possessão em que o espírito possessor tenha tomado conta do corpo e substituído a individualidade do possesso definitivamente. Em segundo lugar, fica claro por parte dos familiares de Jasbir que o menino Jasbir foi dado como morto. Além dos familiares de Jasbir, Sobaram, né, ele relata que o sadhu, o homem santo que o orientou a se abrigar no corpo que havia sido Jasbir, o sadhu também disse a ele, também afirmara que Jasbir havia morrido. Esse caso é tão bem documentado como tantos outros, o que o torna estranho para um espírita ou para um espiritualista influenciado pelo espiritismo é justamente o fato de que ele não descreve a reencarnação como essas pessoas se acostumaram a acreditar. Mas é só isso. O único motivo que torna esse caso mais estranho que os outros é que nós já o olhamos com um olhar viciado num sistema dogmático. A reencarnação para Kardec é um dogma. E a maneira como supostamente ocorre a reencarnação é tão repetida, principalmente na literatura chiquista, tão cheia de detalhes, que nós realmente acreditamos que sabemos alguma coisa a respeito. E quando surge um relato como esse que desafia aquilo que nós pensamos que sabemos, a nossa primeira reação é instintiva, é negar. Não há dúvida de que o trabalho do Dr. Stevenson é um trabalho sério. Mas podemos constatar em seu trabalho algumas características que devem ser levadas em consideração. Uma delas,
Nos lugares em que se acredita em reencarnação, é muito mais comum surgirem supostas lembranças espontâneas de outras vidas do que nos lugares em que não se acredita em reencarnação, como, aliás, ocorreu também nos primórdios do Espiritismo. Já citei isso em vários vídeos. Naqueles lugares em que se acreditava em reencarnação, os espíritos, ou espíritos, eles diziam que existe reencarnação. Nos lugares em que não se acreditava em reencarnação, os espíritos diziam que não existe reencarnação. Outro ponto. A base da pesquisa do Dr. Stevenson é a memória das pessoas, tanto das pessoas que alegam lembranças de outras vidas, quanto de pessoas de algum modo envolvidas nesses relatos, principalmente pais e mães, familiares, enfim. E a memória nem sempre é digna de crédito. Nós podemos nos deixar iludir por coisas que ouvimos falar e que passaram a fazer parte de nossa imaginação, ou de coisas que desejaríamos que existissem e que tomam a nossa mente em forma de memórias. Outro fator. Para que haja a averiguação dos fatos relatados pelas crianças, esse é o trabalho de campo do Dr. Stevenson, o reconhecimento, para que haja o reconhecimento de pessoas, o reconhecimento de lugares, é necessário dispor de pessoas que nem sempre são isentas de qualquer interesse. Isso também tem que ser levado em consideração. E um outro ponto. A partir do momento em que surge um caso sugestivo de reencarnação, com uma criança relatando fatos ocorridos numa vida passada e alegando ser a reencarnação de uma outra pessoa que viveu no passado, isso passa a ser conhecido primeiro pelos seus familiares, depois por parentes, por vizinhos, até que esse caso se popularize e chegue aos ouvidos de um pesquisador como o Dr. Stevenson. Até que o pesquisador possa averiguar os fatos pessoalmente, já se passaram alguns anos. A criança pode ter esquecido muita coisa, a criança pode ter sido sugestionada a acreditar em outras coisas, ela pode ter fantasiado, enfim, muita coisa pode ter acontecido nesse intervalo. De qualquer forma, se você assistiu aos 3 vídeos em que eu abordei o trabalho do Dr. Ian Stevenson, você pode constatar que a reencarnação, da forma como é percebida através do seu trabalho de campo, não tem nada a ver com a teoria reencarnacionista elaborada por Kardec. No próximo vídeo eu vou tratar sobre o 5º princípio básico do Espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados. Como eu já avisei no vídeo número 6, eu não vou fazer nenhum vídeo exclusivo para tratar do 4º princípio básico do Espiritismo, que é a comunicabilidade dos espíritos, ou, simplificando em termos práticos, a mediunidade. Eu já tratei da mediunidade nesta série, no vídeo número 5, quando abordei o 2º princípio básico do Espiritismo, que é a existência e sobrevivência do espírito. Para Kardec, a prova da existência e sobrevivência do espírito, a morte do corpo físico, é a própria mediunidade. Então eu fiz um vídeo exclusivamente com esse tema. Até o próximo vídeo. Muita força e paz para você.